A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus te dê uma noite, uma tarde, uma manhã, uma madrugada de paz, de vitória. Amém? Aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo de Deus possa estar ao seu lado, te guardando, te protegendo, te guiando e te livrando de todo mal. Amém, minha bênção? Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos sobre acerca da palavra de Deus. Queria também contar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, para que você possa entender que existe um Deus poderoso, um Deus alfa, um Deus ômega, um Deus princípio, um Deus também que é o fim. Um Deus que exerce todo o poder. Mas antes de eu poder entrar na palavra, eu gostaria de orar. Orar pela sua casa, orar pela sua vida, orar pela sua saúde, orar pelo seu casamento, porque tem tantas pessoas, tem tanta gente agora precisando de uma oração, seja no hospital, seja no presídio, seja na sala de cirurgia, seja no trânsito, aonde estiver uma pessoa, sempre tem alguém necessitando de uma oração. Então, neste momento, eu te convido para que você possa orar juntamente comigo, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, Deus grande, justo, fiel e verdadeiro, Pai, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa ir de contra esta pessoa, essa pessoa que se encontra enferma, essa pessoa que se encontra doente, ó Pai, precisando de uma cura, precisando de um milagre, ó Pai, precisando de uma intervenção do Senhor. Pai, vá de contra esta pessoa, meu Pai, assim como o Senhor tem curado tanta gente, meu Pai, nas tuas escrituras, na tua palavra. Senhor, o Senhor nos mostra tantos milagres, Pai. O Senhor fez oração pela a sogra de Pedro, o Senhor, meu Pai, intercedeu pelo cego, ó Pai, o Senhor fez tantos milagres, Senhor, ó Pai, então que nesta hora, Pai, o Senhor possa visitar esta pessoa, ó Pai, que se encontra doente, que se encontra enferma, que se encontra ali, meu Pai, em cima de uma maca, que se encontra em cima de um quarto isolado, ó Pai, que se encontra respirando pelo aparelho, meu Deus e meu Pai, ó Deus, vai curando agora, Espírito de Deus, eu oro pelos presidiários, oh Pai, vai visitando os presidiários agora, ó Deus, vai assinando esse alvará de soltura, meu Deus eterno, Deus, eu te peço, meu Deus, visita agora esse casamento que se encontra conturbado, esse casamento que se encontra em crise, meu Deus e meu Pai, ó Pai querido, Pai eterno, diz a tua palavra, aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa, então que nesta hora, meu Deus, o Senhor possa agora visitar, meu Pai, este casamento, visitar este lar, visitar esta casa, meu Deus, que o Senhor derrame paz, que o Senhor traga a tua luz, que o Senhor possa trazer alegria, ó Pai, que o Senhor possa trazer, meu Pai, tranquilidade para cada vida, para cada alma. Deus querido, Pai eterno, eu abençoo todos, meu Pai, que vai assistir esse vídeo, que todos seja abençoada a casa dela, a família, a saúde, a finança, meu Deus e meu Pai, ó Pai, que as tuas mãos possam estar estendidas sobre cada um, derramando paz, vitória, livramento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Receba a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer, no livro de Mateus capítulo de número 7, e o versículo de número 24 e 25. É uma passagem bastante conhecida, é uma passagem bastante falada, ao qual Jesus, quando ele subiu ao monte da bem-aventurança, Jesus, ele conquistou 12 corações, ele conquistou 12 homens, a qual viesse estar ao seu lado. Jesus, depois que conquistou esses homens, Jesus agora começou a dar instruções, porque para tudo na nossa vida nós devemos ter instrução, seja na área jurídica, seja na área da medicina, seja na área do ensino. Para tudo da nossa vida nós devemos ter instruções. E para que servem as instruções? As instruções nada mais, nada menos servem
para que você possa ter entendimento, para que você possa ter a sabedoria, para que você possa saber aquilo que você deve fazer. Então você deve ter o quê? Instrução. Foi aquilo que Davi disse para o seu filho Salomão. Quando Davi estava chegando na beira da sua morte, ele chegou para Salomão e instruiu Salomão da forma que ele deveria se comportar, como ele deveria viver na presença de Deus, como ele deveria andar na presença do Senhor e como ele deveria agir na forma que deveria agir. Isso se chama o quê? Instrução. Porque todo bom pai, toda boa mãe, sempre vai instruir o seu filho no caminho certo. A Bíblia vai dizer no livro do Provérbios: ensina o teu filho num caminho que se deve andar, para quando ele crescer não se desviará dele. O que significa isso? Instrução. É você instruir o seu filho o caminho certo. É você instruir o seu filho o caminho que ele deve andar, o caminho correto, para que ele não possa um dia se extraviar e quebrar a cara, para que ele não possa se perder no meio da caminhada. Então você vai trazer o que para ele? Instrução. Você vai instruir ele naquilo que ele tem que fazer. Então Jesus agora ele convocou os seus 12 apóstolos e subiu ao monte da bem-aventurança. E quando Jesus subiu aquele monte da bem-aventurança, ele começou a dizer que bem-aventurado são os que choram, porque serão consolados. Agora, o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa uma pessoa bem feliz, uma pessoa bem alegre, uma pessoa bem abençoada, uma pessoa bem próspera, uma pessoa que está debaixo da cobertura e da mão de Deus. Então essa pessoa ela é bem-aventurada, ela é bem feliz. Então Jesus disse assim: bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacificadora? Uma pessoa pacificadora é uma pessoa que aonde ela está vendo o conflito, aonde ela está vendo a guerra, a briga, ela vai lá e traz a paz. Ela não é aquela pessoa que coloca fogo na lenha ou lenha no fogo, não. Aonde está tendo briga, ela vem e traz a paz. Ela vem e diz: olha, calma, tudo vai se resolver. Então essa pessoa é uma pacificadora, porque ela traz o quê? A paz. Então Jesus começa a falar que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurado sois vós que for perseguido por causa do meu nome, porque dele é o reino dos céus. Então Jesus começa a dar instruções como o seu discípulo, como a multidão deveria se comportar diante da presença dele. Mas lá no final do capítulo de número 5, ou do capítulo de número 7, Jesus vai dizer: agora, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu-se a chuva, sobrou-se os ventos, correu-se os rios, bateu naquela casa e não a caiu, porque estava onde? Afirmada? Na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Caiu a chuva, soprou os ventos, correu os rios e bateu naquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Agora o que ele está dizendo aqui, depois que ele dá as suas instruções, ele começa a aplicar a palavra. Ele aplica a mensagem. Jesus primeiro ele dá a instrução e depois das suas instruções, ele agora vai aplicar tudo aquilo que ele ensinou. Olha o que ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós devemos ouvir a voz de Deus e a praticar, e a colocar em prática. Porque o rei Davi, quando se encontrava em vida, ele escreveu o salmo e disse assim: ó, eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para não pecar contra a ti. Então Davi, ele ouviu a palavra de Deus
Davi ouviu as instruções de Deus e aplicou, ele guardou na sua vida. Porque ele sabia que se ele não aplicasse a palavra, se ele não guardasse a palavra, se ele não vivesse a palavra, ele poderia se perder, como muitos têm se perdido. Como o rei Acabe se perdeu, que ouviu a palavra e não guardou. Como o rei Jeroboão também ouviu a palavra e não guardou. Como tantos reis que passaram sobre a Bíblia Sagrada, que ouviu a palavra de Deus e não a guardou. Então Davi disse: guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. O que é que ele quer dizer? Eu guardei as instruções, eu guardei os teus mandamentos para não pecar contra ti. Então Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. Porque todo homem que é inteligente, uma pessoa que é inteligente na área de construção, ele nunca vai querer levantar uma casa em um lugar de risco, em um lugar que ele sabe que a qualquer momento aquela casa vai cair e quem estiver dentro dela vai morrer. Então uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é entendida na causa, naquela situação, ele sempre vai querer edificar a sua casa, o seu alicerce, em um lugar sólido, em um lugar que lhe dê segurança, em um lugar que lhe dê firmeza. Então Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer 3 eventos: caiu a chuva, soprou os ventos, correu os rios e bateu naquela casa e não acabou, que estava onde? Na rocha. Estava em um lugar sólido, estava em um lugar seguro. Então uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que ouve a voz de Deus e obedece, ela está edificando a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Quando você ouve as instruções de Deus, quando você ouve a palavra e a pratica na sua alma e no seu coração, você está dizendo para Deus que você quer viver na presença dele em passos certos. Você está dizendo para Deus que você está disposto a fazer a vontade de Deus. Então toda pessoa que ouve a palavra de Deus e as pratica, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa sábia. Ela, por mais que ela entre em crise, porque todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por aflições, mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a ordenança do Senhor, pode ter certeza, pode vir o que vier, a gente nunca vai desmorecer, a gente nunca vai perder a fé, a gente nunca vai cair. Por quê? Porque nós procuramos edificar a nossa vida em Deus. Por mais que nós passamos por dificuldade, por mais que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas se a gente confia em Deus, se a gente tem confiança no Senhor, nada vai nos deter, nada vai nos abalar. Então Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, que edificou a sua casa sobre mim, que edificou a sua casa na minha fé, na minha confiança. Ele confiou em mim. Então pode vir vento, pode vir tribulação, pode vir perturbação, pode vir perseguição, pode vir calúnia, pode vir inveja, pode vir o que quiser, pode se levantar o demônio, o inferno, mas ele não vai abalar. Por quê? Porque ele está firmado em mim. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. No Salmo 125, os que confiam no Senhor será como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então aquele que ouve a palavra de Jesus e a pratica no seu coração, coloca em prática, pode vir o que for na vida dele, mas nada vai abalar ele, porque ele está afirmado como um monte de Sião. O monte de Sião é um monte firme, um monte poderoso, um monte que não se abala. Então aquele que ouve a palavra e a pratica, meu irmão, é como um monte, é como uma rocha. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir obstáculo, pode vir o que for, mas nada vai tirar o alvo, o foco dele. Nada vai tirar. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus e a praticar. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, os ensinos, e viver os ensinos. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir
e ouvia a palavra de Deus. Então, se você quer ter fé, você deve ouvir a palavra de Deus. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que ouvir a palavra e colocar fé em ação. Se você quer ter um casamento abençoado, você deve ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Se você quer crescer na vida, se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada por Deus, você deve guardar essa palavra. Então Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu-se a chuva, soprou-se os ventos, correu-se os rios e bateu na casa, irmão. E a gente sabe que toda casa que não tem um bom alicerce, que não tem uma boa estrutura, qualquer vento, qualquer chuva que vinha de contra ela, ela vai cair, meu irmão. Então ele vai dizer que para nós poder estar na presença dele, nós devemos afirmar nossos pés sobre a rocha, porque é isso que a Bíblia vai dizer no livro dos Salmos 42. O salmista diz: ó, o Senhor me arrancou de um charque de lodo e afirmou os meus pés sobre uma rocha. Então Deus, ele quer afirmar seus pés sobre uma rocha, mas é necessário eu e você primeiramente dar ouvido à tua palavra. É necessário primeiramente eu e você ouvir a voz de Jesus e obedecer e colocar em prática, para que ele possa afirmar os nossos pés sobre uma rocha. Então ele vai dizer que aquele que ouve as palavras dele e a pratica é como um homem sábio, é como um homem inteligente, é como um homem prudente que procurou colocar a sua casa, a sua vida em um bom lugar, colocar na mão de Deus, porque é Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que livra do mal, é Deus que abençoa, é Deus que manda as bênçãos, é Deus que manda a chuva serôdia, é Deus que manda as chuvas temporâneas, é Deus que manda as bênçãos recocada, sacudida e transbordante. Quando nós vivemos na presença dele, Deus nos honra, Deus nos guarda, Deus nos protege. A Bíblia diz no livro do Salmo, se eu não me engano, é Salmo 37, que Deus acampa aos anjos ao redor daqueles que o livra e os teme. Então Deus, ele acampa os anjos daquele que está sempre debaixo da sua mão, daquele que está sempre debaixo da sua forte mão. Por isso o Salmo vai dizer bem assim, ó, é Salmo 91, versículo 7, diz assim, ó: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora, por que você não vai ser atingido? É porque você é bom? Não. É porque você é o filho de papai e da mamãe? Também não. É porque você é um estudioso? É porque você é um teólogo? É porque você conhece a Bíblia? É porque você é uma pessoa bem-sucedida? É porque você é merecedor? Não. Agora, por que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido? Por quê? Porque se você for ver Salmo 91, versículo 1, vai dizer o porquê 1000 vai cair ao seu lado e 10 à sua direita. Por quê? Porque se inicia assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas é para aquele que habita debaixo do esconderijo de Deus, debaixo da mão de Deus, a sombra do Onipotente vai guardar ele, vai proteger ele, vai livrar de todo mal. É aquele que está submetendo à vontade de Deus. É aquele que está debaixo da cobertura do Senhor. É como o Tiago diz na sua epístola. Tiago falou, olha o que Tiago disse. Tiago disse bem assim na tua palavra: bem-aventurado é aquele que sofre a provação, que depois de ser provado, ele receberá a coroa da vida. E como é que nós vamos receber a coroa da vida? É quando nós servimos a Deus com toda a luta, com toda a dificuldade, com toda a aflição, com toda a perseguição, mas nós guardamos a palavra, nós confiamos nele, por mais que as lutas venham com tanta intensidade, mas nós temos fé, nós temos confiança, nós temos perseverança, nós somos uma pessoa, aleluia, bem-sucedida, uma pessoa bem estruturada, uma pessoa bem arregada, bem colada com Jesus. Então pode vir o que for, nada vai nos abater. E quando nós perseveramos até o fim, nós recebemos a coroa da vitória. Nós recebemos a coroa da vitória. Então Jesus disse, ó: bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. É semelhante ao homem que edificou sua casa na rocha.
caiu a chuva, soprou os ventos, correu o rio, bateu na casa e não a caiu, porque estava na onde? Na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é semelhante a um homem tolo, que edificou sua casa na areia. Observe que naquela multidão, tinha pessoas que ouviram a palavra e aplicou, mas teve outros que ouviram e não aplicaram. E aqueles que aplicou a palavra, que ouviu e seguiu os exemplos de Jesus, os ensinamentos, eles foram felizes, eles foram bem abençoados, diferente daqueles que ouviram a palavra e não obedeceram. E quantas pessoas tem assim em nosso meio? Nós ensinamos a palavra, nós dizemos para ele: rapaz, o caminho que você está indo é o caminho de passos largos, e a qualquer momento tu vai quebrar a cara. Nós pegamos o camarada, ensina o camarada, dá instrução no camarada, mas o camarada ouve a palavra, mas não obedece. Ele quer seguir o seu pensamento, ele quer seguir a sua vontade, ele quer seguir seu próprio caminho. E toda pessoa que ouve os ensinos de Deus, que ouve a palavra, mas quer fazer sua própria vontade, seu próprio caminho, ele pega caminhos errados, ele pega caminho de atalho, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho para o homem que parece ser bom aos seus olhos, mas no final é um final de morte. E esse caminho aqui é caminho de atalho. Quantas pessoas que pegaram um atalho e quebrou a cara? Quantas pessoas que fizeram seus próprios caminhos, suas próprias escolhas, e hoje não existe mais no evangelho. Se encontra caído na droga, se encontra caído no alcoolismo, se encontra caído na prostituição, se encontra caído nos prazeres da carne. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, ele ouviu os ensinos, mas ele não andou de conformidade com aquilo que ele aprendeu, com aquilo que foi lhe ensinado. Então toda pessoa que ouve a palavra de Deus e não a pratica, ela vai quebrar a cara, meu querido. Ela vai se arrasar na vida. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha o ensino do pai. O pai lhe ensinou. O pai mostrou a ele o caminho que ele deveria andar. O pai disse para ele o caminho que ele deveria viver. Ele tinha conforto, ele tinha carinho, ele tinha afeto, ele tinha comunhão, ele tinha uma cama boa, ele tinha uma família abençoada, ele tinha exemplo de seu pai, mas só que ele preferiu andar nos seus próprios caminhos. Mas só que ele começou a escolher viver lá no mundo lá fora. Ele disse: meu pai, a herança é minha, me dá a minha herança, deixa eu viver minha vida, eu quero criar minha vida, eu quero agora ser dono do meu próprio nariz, eu quero agora me governar, porque eu já sou grande, já sou adulto, eu quero viver minha vida. O pai muito triste, preocupado, porque sabia que a qualquer momento seu filho poderia morrer. Ele sabia que o caminho que o filho estava escolhendo que ele viver era o caminho errado. O pai pegou e deu a herança a ele, ele foi. Ele curtiu, gastou com as meretrizes, com os falsos amigos e quebrou a cara. E quebrou a cara e voltou arrependido. Voltou para a casa do pai arrependido, dizendo: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E voltou arrependido porque ele quebrou a cara. Mas se ele ouvisse os ensinos que seu pai lhe deu, se ele colocasse em prática todo o ensino que seu pai deu a ele, será que ele poderia sofrer? Será que ele poderia quebrar a cara? Talvez não. Mas só que o que acontece? Quando a pessoa ouve a palavra, ela é ensinada na Bíblia, ela é ensinada na escola dominical, na EBD, ela é ensinada no culto de doutrina, mas ela não quer viver aquilo. Ela quer fazer suas escolhas, ela já tem uma mente cauterizada para o pecado, ela já tem uma mente cauterizada para o erro. Então ela não quer de maneira nenhuma, de forma nenhuma, de hipótese alguma, querer fazer aquilo que a Bíblia manda ela fazer. Ela quer fazer a escolha dela. Ela quer fazer aquilo que ela quer fazer. E essa pessoa vai quebrar a cara um dia. Ela vai se arrepender. Então o Jesus disse: ó, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a um homem tolo, um homem burro, um homem ignorante, um homem que não é inteligente, um homem que é arrogante, um homem que é soberbo, um homem que quer viver da forma que ele quer viver, como diz aí fora, à la vontade, quer viver à vontade, não quer submeter a regra, não quer submeter a doutrina, não quer submeter a pregação de Deus, ele não quer submeter às ordenanças do Senhor,
ele quer viver a vida dele. Então essa pessoa é uma pessoa tola, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa arrogante. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a um homem tolo, que edificou sua casa na areia. Ele pegou sua casa e colocou em cima de uma areia, em um terreno que não dá estrutura para ele, não dá confiança, mas ele colocou ali. Ele preferiu colocar sua casa na areia. Ele cavou os alicerces, colocou o alicerce, ele levantou os tocos, as colunas, ele colocou os blocos, ele colocou reboco, ele botou porta, botou janela, ele botou telhado, ele botou os móveis na casa, mas ele edificou sua casa em um terreno que não era para colocar. Ele colocou a sua casa em um lugar que não deveria edificar a casa, em um lugar de risco. Até que a casa está bonita, a casa está formosa, a casa está boa de vista, mas só que o perigo está no alicerce. O perigo da casa não está na parede e na porta, está no alicerce, está no fundamento. Por quê? Porque quando vir a chuva, o vento e o rio, ela não vai aguentar. O alicerce não tem estrutura suficiente para aguentar a pancada da chuva, do vento e do rio. Ela vai cair. E quem estiver dentro daquela casa vai morrer, vai se acidentar. Então Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um homem tolo que procurou edificar sua casa sobre a areia. Aí ele vai dizer os 3 eventos que ele disse da casa da rocha. Ele disse, caiu-se a chuva, soprou-se os ventos, correu-se o rio e bateu naquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. E quando ele fala grande, é uma coisa grande. É uma coisa que a gente não dá nem para imaginar como é que é a destruição. Você já viu como é que acontece uma destruição de um alicerce? Você viu aquelas duas torres gêmeas quando Bin Laden lançou aqueles aviões naquela torre? Você viu a destruição que foi? Como foi que caiu aquelas 2 torres gêmeas? É mais ou menos assim. É uma destruição que não se dá para se comparar. É uma destruição, meu irmão, que a gente olha e não tem mais solução. Quem está ali embaixo, está todo mundo morto. Então Jesus, ele se preocupa com a multidão, ele vai dizer, mas aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um homem tolo, que procurou edificar a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, soprou os ventos, correu os rios e bateu naquela casa e ela caiu, e grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. Agora, o importante disso tudo aqui, sabe o que é? É o alicerce. É o alicerce. É aonde você está alicerçando a sua casa. É aonde você está colocando o firmamento da sua casa. É aonde você está colocando, aleluia, a sua casa em um lugar. Qual é o lugar que você está edificando a sua casa? É na areia ou na rocha? Porque aquele que edifica a sua casa sobre a rocha está edificando em Deus. Está ouvindo a palavra, por mais que a palavra seja exortativa, seja dura, de correção, por mais que a palavra doa na sua alma, no seu corpo, mas você está que nem Davi. Senhor, a tua vara e o teu cajado me consola. Por mais que a mensagem seja dura, mas você sabe que é verdadeira. E você quer colocar a sua casa em um lugar seguro. Porque você sabe que a tribulação vai vir, a perseguição vai vir, a luta vai vir, a miséria vai vir. E se você não tiver com sua casa na rocha, tu vai perder a guerra, tu vai cair, tu vai sofrer. Mas se você tiver, aleluia, colocar a sua casa sobre a rocha, pode vir o que for, pode vir o que vier, você vai vencer as guerras. Você vai vencer a batalha, você vai vencer o gigante, você vai vencer a barreira. Então nós devemos sempre alicerçar a nossa confiança, a nossa fé em Cristo. Nós devemos sempre, aleluia, andar com Deus, com toda dificuldade, com toda aflição, com toda luta. Nós devemos sempre confiar nele, nós devemos sempre depositar nossa fé nele. Por mais que a nossa fé seja fraca, mas ele disse que aquele que se acha que está fraco,
é aí que está forte. Mas aquele que pensa que está forte, é aí que está fraco. O apóstolo Paulo disse sobre isso. Então nós devemos sempre ouvir a voz de Cristo e obedecer. Nós devemos sempre ouvir a palavra dele e colocar em prática. Agora, as pessoas que não ouvem a palavra e não quer praticar, ela está querendo viver de uma forma que ela quer viver, então pode ter certeza que ela vai quebrar a cara. É todo aquele que ouve a palavra e não a pratica, ele coloca a sua cara sobre a areia. Ele é rebelde, ele é desobediente, ele é teimoso, ele não quer ouvir a voz de Deus. Então, essa pessoa que é rebelde e teimoso, ele vai quebrar a cara. Então, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem sábio. Então, seja sábio, seja inteligente, seja uma pessoa prudente, seja uma pessoa que tem o temor de Deus, seja uma pessoa que quer viver no espaço do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, siga no espaço, assim como seguir de Cristo também. Então vamos seguir o espaço de Cristo, vamos ouvir a sua voz e obedecer. Vamos ouvir a voz de Cristo e colocar em prática. Vamos obedecer a tua palavra. Vamos fazer como Davi disse, eu guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Não vamos ser como uma pessoa tola, uma pessoa que quer criar seus próprios caminhos, uma pessoa que quer escolher, fazer suas próprias escolhas. Não. Se nós servimos a Deus, se nós dissemos que somos evangélicos, servos de Jesus, nós temos que ouvir a sua ordenança e praticar. Nós devemos ouvir a voz dele e colocar em prática. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, obedeça a voz de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Coloque em prática. Coloque em ação. Gilson, é complicado. Eu sei que é. Mas também não é impossível. Jesus nunca pregou facilidade. Jesus nunca pregou que o reino dele seria um reino de facilidade. Ele pregou, se você quiser seguir a mim, nega a si mesmo, tome a sua cruz. Eu sei que a cruz é pesada, mas terá uma recompensa, terá uma vitória. Se você quer passar pelos portais da glória, você tem que submeter à voz de Deus. Você tem que obedecer a tua palavra, para que você possa ser enquadrado como esse homem sábio aqui, Mateus 7:24, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa, na rocha. Caiu a chuva, soprou os ventos, correu o rio, bateu na casa, e ela não a caiu, porque estava na onde? Na rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é como um homem tolo que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, soprou os ventos, correu os rios e bateu na casa e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Grande foi a sua queda, grande foi a sua destruição, porque ouviu a palavra e não a praticou, ouviu a palavra e não viveu. A Bíblia fala, ouvi a minha voz e a vossa alma viverá. Então você deve ouvir a voz dele e praticar, você deve ouvir a voz dele e viver, você deve edificar a sua casa na rocha, você deve ter a sua casa firmada em um bom alicerce, em um bom fundamento, para quando vir a tribulação, para quando vir a perseguição, para quando vir a angústia, para quando vir o desespero, para quando vir a depressão, a opressão, para quando vir o tempo da luta, o tempo da provação, o tempo da dificuldade, porque Salomão disse isso. Salomão falou no livro de Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, há tempo de edificar, há tempo de destruir, há tempo de guerra e há tempo de paz. Há um tempo para tudo. Chega o tempo da vitória, tem sim o tempo da vitória, o tempo da conquista, o tempo do milagre, mas também vem o tempo da provação, o tempo da porta fechada, o tempo da dificuldade, o
o tempo da escassez, o tempo que você olha para o céu assim, ó, e não tem chuva para regar a terra, o tempo que você bate nas portas e a porta não se abre, é o tempo da provação, é o tempo da dificuldade. Então, se você não procurar colocar sua casa numa rocha, quando vir essas provações, quando vir as perseguições, quando vir o tempo da dificuldade, você não vai ter estrutura para suportar a tão tamanha vai ser a dor, tão tamanha vai ser a prova. Você não vai ter estrutura para suportar a dor, a dificuldade. Mas se você colocar a sua casa em um bom alicerce, pode vir prova, dificuldade, porta fechada, pode vir o que quiser, mas você vai estar alicerçado em um bom alicerce. A Bíblia fala que nunca viu um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque pode vir o que for, pode vir a luta que for, mas se você confia em Deus, meu irmão, Deus lhe dá estratégia para que você possa vencer na vida. Deus lhe dá estrutura para que você possa vencer a guerra. Deus lhe dá o mantimento que você precisa para se sustentar, para se alimentar. Ele disse que nunca viu um justo, então seja justo, meu irmão. Ouça a palavra e obedeça, ouça a palavra e a pratique, seja justo. O que ele disse, nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar um pão. Então seja justo, ouça a palavra e obedeça, ouça a palavra e a pratica, ouça a palavra e viva nela. Não seja que nem um homem injusto, o homem que quer viver longe da injustiça, o homem que quer viver de uma forma totalmente errada, o homem que quer alicerçar sua casa sobre a areia, vai cair a casa, vai destruir a casa, e quem estiver dentro dela, todos vão sofrer também. Então que essa palavra sirva de edificação para a tua vida, porque nós, eu e você, deveremos edificar a nossa casa sobre a rocha. Amém? Porque a luta vai vir. Quando ele fala que caiu o vento, chuva e o rio, ele fala de provação, dificuldade e aflição. Isso vai chegar sobre nós. Porque aquilo que sucede ao injusto, também sucede ao justo. Aquilo que o ímpio passa, nós também passamos também. Mas só que o ímpio passa sozinho e nós passamos com Cristo. E quando nós passamos com Ele, Ele fica na incumbência de quê? De nos guardar, de nos proteger. Assim como uma mãe protege seu filho, assim como o pai protege sua casa. Então assim Deus protege aqueles que o temem, aqueles que procuram viver no caminho dele. Então que você possa guardar essa palavra e sempre procurar edificar ela em um bom alicerce. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma teus filhos, as tuas filhas nas tuas mãos. Deus abençoa a vida dele, a casa dele, e que eles possam ouvir essa palavra e colocar em prática. Deus abençoa, meu Pai. Toma a casa dele, toma a casa dela, e que essa palavra que foi ministrada, meu Pai, eles possam colocar em ação, que eles possam sempre procurar edificar a sua casa sobre a rocha. Então, Deus, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, abençoa de uma forma sobrenatural. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Se você puder compartilhar, compartilhe, tá bom? Dá seu like lá, divulga meu canal, preciso muito da sua ajuda, tá bom? Tá certo? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.